Prezados alunos da Faculdade Evangélica de Goianésia, eu sou o professor Joilson e nesta videoaula nós faremos a resolução das questões de direito civil, observando quais são os critérios deste trabalho. O trabalho deverá ser respondido de forma manuscrita, individualmente e entregue impreterivelmente no dia da prova, ok? Então vamos lá, façamos a leitura da questão de número 1. O direito das sucessões pode ser definido como ramo do direito civil que congrega as normas que regulam a transmissão do patrimônio de uma pessoa em razão de sua morte. Porém, na ciência jurídica, o termo sucessão é dotado de uma conotação mais ampla. Nesta órbita, o que é a rigor sucessão e quais são as suas espécies? Em relação a essa questão, a primeira providência é você apresentar qual que é o conceito de sucessão para o direito civil. E a segunda providência é apresentar as espécies de sucessão. Então, o que é sucessão na doutrina civilista brasileira? Sucessão é o ato ou fato jurídico que consiste na substituição do titular de uma relação jurídica. E essa substituição, ela pode se dar por um ato inter vivos ou por causa mortis. Inter vivos, ela acontece geralmente em um contrato, como, por exemplo, o donatário sucede o doador na coisa doada. O permutário sucede o permutante na coisa permutada. O comprador sucede o vendedor na coisa vendida. E nós temos também a sucessão causa mortis, que é a transferência do patrimônio do falecido para os seus sucessores. Sucessão essa regulada no Código Civil. E quais são as espécies de sucessão? Nós já tratamos dela. Nós temos a sucessão inter vivos e nós temos a sucessão causa mortis. E assim você soluciona a questão de número 1. Então você apresenta o conceito de sucessão, que é o ato ou fato jurídico que consiste na substituição do titular de uma determinada relação. E essa sucessão, e agora respondendo a segunda parte, quais são as espécies de sucessão, ela pode se dar inter vivos ou causa mortis. Inter vivos nós temos o exemplo dos contratos de compra e venda, de permuta, doação, etc. Causa mortis é a sucessão que se dá em relação à morte de uma pessoa. Então, quando uma pessoa morre, ela transfere o seu patrimônio para os seus sucessores. Ok? Então, assim fica resolvida a questão de número 1. Passemos à análise da questão de número 2. Só um minutinho. Juraci Cassimiro, filho do multimilionário Francisco Cassimiro, ao passar as férias num requintado apartamento em Búzios, no Rio de Janeiro, constatou que estava à venda, num estande próximo à praia, vários imóveis com preços atrativos. Na condição de herdeiro, Juraci recebe de seu pai uma importância de 10 milhões e meio de reais para aquisição à vista de 5 imóveis em Búzios. Quisera eu ter um pai assim, né? 1 ano e meio depois, Francisco Cassimiro recebe citação de uma ação de investigação de paternidade, cumulada com pedido de alimentos, proposta por uma suposta filha, Larissa, fruto de um relacionamento casual ocorrido há vários anos. O pedido é julgado procedente e a sentença que reconheceu a filiação biológica de Larissa transita em julgado. 2 anos depois, Francisco Cassimiro vem a óbito. O falecido era viúvo e deixou um patrimônio líquido avaliado em 50 milhões de reais. Com base no exposto, responda qual será o valor do quinhão hereditário a ser deferido a Juraci. Justifique, e fundamente a sua resposta. Acredito que vocês sabem a diferença entre justificar e fundamentar. Justificar é apresentar as razões pela qual você está dando aquela solução para o problema. Fundamentar é indicar o dispositivo legal que embasa a sua resposta. Ok? Então, a primeira providência é verificar se na codificação civil existe a possibilidade de doação entre ascendentes e descendentes. E nós sabemos que essa possibilidade ela é existente, tá? É plenamente possível a doação entre ascendentes a descendentes.
Claro, desde que respeitada a legítima dos herdeiros necessários, ok? E é necessário ter em mente que os valores doados por ascendente a descendente importa, nos termos do artigo 544 do Código Civil, adiantamento do que lhes cabe por herança. Artigo 544 do Código Civil. Então, é proibido um ascendente doar para descendente? Resposta, não. Só que nós temos uma consequência jurídica dessa doação. Qual é a consequência? A consequência é que os bens ou os valores doados, eles representarão, nessa hipótese, adiantamento do que lhes cabe por herança. Ok, mas eu disse agora há pouco que isso aqui importa em adiantamento de herança e que a doação não pode prejudicar a legítima dos herdeiros necessários. Ora, o que são herdeiros necessários e o que é legítima? A resposta está nos artigos 1845 e 1846 do Código Civil. Né? De acordo com o artigo 1846, legítima é a porção indisponível do autor da herança, que corresponde a 50%, de acordo com o artigo 1789 da Codificação Civil. E os herdeiros necessários são ascendentes, descendentes e cônjuges. Repetindo, ascendentes, descendentes e cônjuge, por força do artigo 1845, também do Código Civil. Feitas essas considerações, a próxima providência aqui é analisar, à luz aqui do caso proposto, qual teria sido a consequência jurídica dessa doação. Então, nós temos um pai que doou uma importância em dinheiro para o filho e depois uma outra filha ingressou com ação de investigação de paternidade, acumulada com alimentos, e a ação teve o seu pedido julgado procedente. Qual que é a consequência disso aqui? A doação feita de Francisco para Juraci, ela é nula ou ela é válida? Então, vamos examinar. Lá no artigo 2002 do Código Civil, nós temos uma regra que diz assim, olha, os descendentes que concorrem à sucessão dos ascendentes comuns, eles são obrigados para igualar as legítimas, que é aquela parte indisponível do patrimônio do autor da herança, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Então, a doação é válida, plenamente válida, desde que não prejudicada a legítima dos herdeiros necessários. Mas quando da abertura da sucessão, no caso aqui o Juraci, ele vai ter que trazer para o inventário o valor desses bens, que na verdade foi em dinheiro, que ele recebeu, ok? E assim, a gente passa para a próxima análise da questão. Qual que seria a terceira providência? Verificar o valor do patrimônio do falecido, trazer à colação o valor que foi doado para Juraci e verificar qual vai ser a parte que vai remanescer a ele. Nós sabemos que, conforme o enunciado, o Juraci Casimiro, ele recebeu 10 milhões e meio em vida. Então ele vai ter que trazer esse valor à colação, ou seja, ele vai ter que informar no inventário que ele recebeu 10 milhões e meio de reais em vida do seu pai. E é interessante destacar que a Larissa aqui, ela é irmã unilateral de Juraci. Porém, como Juraci não tem outros irmãos bilaterais, o quinhão dos dois, tanto do Juraci quanto da Larissa, vão ser iguais. Então nós vamos somar esses 10 milhões e meio que foram doados em vida de Francisco para Juraci, vamos verificar qual que é o patrimônio do falecido e dividir em duas partes iguais. Como o Juraci já tinha recebido 10 milhões e meio em vida, nós vamos descontar esse valor. Tá? Então a herança, com a colação, ela vai ter o valor de 60 milhões e meio de reais, que dividida por 2 corresponde a um valor de 30 milhões e 250 mil. Como o Juraci já recebeu 10 milhões e meio de reais em vida, o seu quinhão será de 19 milhões e 750 mil reais. E assim, a questão de número 2 fica devidamente solucionada, ok? Passemos à análise da questão de número 3. Fernanda Albuquerque, servidora pública federal, é casada com Aureliano Naves, no regime de comunhão parcial de bens. O casal tem 3 filhos, José Augusto, José Ricardo e Ana Paula. No 28º aniversário de casamento,
Descobre-se que Aureliano Naves é portador de um tumor maligno. Fernanda Albuquerque consulta um advogado sobre a possibilidade de antecipar a partilha de bens antes da morte do marido. Levando-se em consideração que inexistem bens particulares do casal e que o valor do patrimônio líquido dos cônjuges é de R$ 1.200.000, faça as vezes do advogado e oriente Fernanda. Muito simples a questão. A primeira providência é verificar se existe a possibilidade na codificação civil de fazer a partilha em vida. Fazer a partilha dos bens do autor da herança em vida. Existe essa possibilidade? Sim ou não? Então, vamos ao artigo 2018. O artigo 2018, ele diz expressamente que é possível a partilha feita por ascendente por ato intervivo ou de última vontade, ou seja, por um contrato ou por testamento. Ato de última vontade é sinônimo de testamento. Desde que não seja, novamente, prejudicada a legítima dos herdeiros necessários. Para evitar vãs repetições, repito, se você quer saber em que consiste a legítima dos herdeiros necessários, artigo 1846. Quem são os herdeiros necessários? Artigo 1845. Ok, então nós já sabemos que existe a possibilidade então da partilha em vida, artigo 2018 do Código Civil. A segunda providência é verificar qual que é a parte do patrimônio que pertence a Aureliano Naves, tendo em vista que ele é casado e adotou o regime de bens informado na questão, que é o da comunhão parcial. Tá? O enunciado então informa, comunhão parcial de bens, que está regulamentado nos artigos 1658 a 1666 do Código Civil Brasileiro. E o enunciado também informa que não existem bens particulares do casal, ou seja, todos os bens integram a comunhão, de acordo com o artigo 1658, combinado com o artigo 1829. A meação da esposa aí, da Fernanda Albuquerque, ela contempla a metade de todo o patrimônio. Se o patrimônio é de R$ 1.200.000, então nós temos que a metade do patrimônio dela é de R$ 600.000. Feitas essas considerações, vamos para a terceira providência. Verificar qual seria o quinhão de cada herdeiro. Eles têm 3 filhos e são R$ 600.000 para ser dividido entre os 3. Então, isso significa que, para não prejudicar aqui a legítima dos herdeiros necessários, nós temos que 50% desse patrimônio, ou seja, R$ 600.000, 50%, portanto, R$ 300.000, tem que pertencer de pleno direito aos herdeiros necessários, aos 3 filhos do casal. E a partilha, ela vai se aperfeiçoar por um testamento ou por um escrito público ou particular de doação. Tá? Não tem nenhum problema. E assim, nós solucionamos o problema da questão de número 3. Uma advertência constante do artigo 548 do Código Civil. A partilha em forma de doação, ela vai encontrar um limite na codificação civil, que está, como eu já disse, no artigo 548 do Código Civil. Se o doador, no caso o autor da herança aqui, a pretexto de fazer essa partilha, dispor de todos os seus bens, ele tem que comprovar que ele tem renda suficiente para poder sobreviver. Porque o artigo 548 diz que é nula de pleno direito quando se faz a doação de todos os bens e essa pessoa não tem rendas para poder sobreviver. Então é necessário examinar isso. Ele pode fazer a partilha? Pode, mas ele tem que reservar bens para poder sobreviver, de acordo com o artigo 548 do Código Civil. E assim a questão de número 3 fica solucionada. Passemos à análise da questão de número 4. A questão de número 4, nós vamos fazer a leitura aqui do enunciado. Eu não vou ler a propositura aqui, legislativa. Eu recomendo que você tenha em mente, tá, toda a propositura legislativa aqui e, na sequência, você tente ou faça as reflexões necessárias. Tá? Para ganharmos tempo, então não vou fazer a leitura aqui da proposição legislativa. Aqui diz assim, só um minuto, questão de número 4. Tramita na Câmara dos Deputados Federais proposta de emenda à Constituição que pretende alterar o artigo 5º, inciso 30, e o artigo 153, inciso 7, da seguinte maneira. Essa parte que eu não vou ler para ganharmos tempo.
Vocês sabem que o artigo 5º, inciso 30, é justamente o dispositivo constitucional que garante o direito de herança entre nós, né? E o artigo 153, inciso 7, diz respeito a um imposto da União. Na sequência, o relator da proposta, deputado Inocêncio Ingênuo, traz em sua exposição de motivos a necessidade de redistribuição de rendas, tendo por norte os objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil, elencados no artigo 3º do texto magno. Dentre eles, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. O Partido Verde, com representação no Congresso Nacional, discorda da PEC. Solicita, portanto, um parecer de sua assessoria jurídica, na condição de consultor jurídico do PV, Partido Verde, examine a questão. Primeira providência, você vai ter que identificar na teoria do poder constituinte a existência ou não de limites ao poder de reforma na Constituição. Olha só, é claro que a teoria do poder constituinte, ela reconhece limitações ao poder de reforma. Nós temos limitações formais, limitações materiais e limitações temporais ao poder de reforma. Ok, então nós sabemos que existem essas limitações. Logo, você tem que concluir assim, a atividade do poder de reforma, ela é limitada pelo próprio texto constitucional. Basta você abrir o artigo 60 da Constituição para você poder observar com clareza que a reforma do texto constitucional ela foi admitida, mas com uma série de restrições. Nós temos, por exemplo, limitação formal subjetiva. Não é qualquer pessoa ou autoridade que está autorizado pelo texto constitucional a deflagrar um processo legislativo de emenda à Constituição. Então, artigo 60, incisos 1, 2 e 3, nós temos quem? 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, ou 1/3 dos membros do Senado, ou o presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros. Esta é a limitação formal subjetiva, a que diz respeito aos sujeitos que poderão deflagrar uma proposta de emenda à Constituição. Na sequência, nós temos as limitações circunstanciais, a Constituição não pode ser emendada, sob vigência de estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Depois nós temos as limitações objetivas, que dizem respeito ao quórum de aprovação, que tem que ser 3/5 dos membros de cada casa, aprovados em 2 turnos. E depois nós temos uma limitação formal objetiva, no que diz respeito às emendas que foram rejeitadas ou havidas por prejudicadas. O conteúdo dessas emendas só poderão ser reexaminados na próxima sessão legislativa seguinte. E o conceito de sessão legislativa está previsto no artigo 57, caput da Constituição Federal. Ok, então em relação à primeira providência, nós podemos responder com clareza. Existem sim limitações, e muitas limitações, ao poder de reforma. E a principal delas, que eu ainda não falei, são as limitações materiais. As limitações materiais. Então, existe um conteúdo na Constituição que integra a identidade do projeto político básico, pensado e idealizado pelo poder constituinte originário, que não poderá ser suprimido, não poderá ser abolido. Ok? Essas seriam as limitações materiais. E as que nos interessam aqui na resolução dessa questão é a que está prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Lá diz assim, não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 4, os direitos e garantias individuais. Acabei de falar para vocês agora há pouco que o artigo 5º, inciso 30 da Constituição, diz que é garantido o direito de herança. E o inciso 22 diz que é reconhecido o direito de propriedade. A herança é um desdobramento do exercício do direito à propriedade. Essa proposta de emenda à Constituição ela está reduzindo significativamente o direito à herança. Então, ela é inconstitucional. Ela está maculada e não merece, portanto, ser aprovada. Ok? Então, a primeira providência, eu já disse para vocês, só um minutinho, deixa eu retornar aqui, procurando. Nós identificamos, então, os limites ao poder de reforma. A segunda providência
era verificar se a proposta vulnera a Constituição. E nós vimos que sim, há uma limitação material ao poder de reforma que foi violada. Houve significativa redução do núcleo do direito à propriedade e do direito à herança. Portanto, a proposta ela é inconstitucional. Feitas essas considerações, nós encerramos por aqui e no próximo bloco faremos a correção das demais questões. Até lá!